Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Albérico de Andrade, eu sou monitor do UPT aqui da UFRB e hoje eu vou estar dando uma aula para vocês que a gente vai resgatar algumas questões de física e discutir um pouco mais a respeito, tá bom? Então fica ligado aí que essa aula vai ser massa. Bom, vindo aqui então para o nosso slide. Antes da gente começar a fazer as questões, eu queria discutir um pouco a respeito de algumas orientações básicas. Quem é o meu aluno já tem noção disso aqui, porque a gente já discutiu em sala, contudo, para outras turmas, eu acho também interessante a gente fazer uma discussão. Então, olha só, a gente tem entre as orientações básicas, a primeira orientação, leia com atenção. Então, é essencial que a gente possa ler com atenção as questões de física para que possamos tirar o máximo de informações dessa questão. Tanto os dados qualitativos como quantitativos. O que seria esse tipo de dados, né? Dados quantitativos, qualitativos. Quando eu falo quantitativo, eu quero dizer, por exemplo, a um valor numérico, a 5 metros por segundo. Um exemplo de velocidade que a gente pode anotar ou grifar em um certo momento. Um dado qualitativo, por exemplo, é quando se trata do repouso, um exemplo, né? Já que a gente sabe que o repouso trata-se de quando a velocidade ela é igual a zero, certo? Então, não é um número exatamente que a gente estaria ali grifando, né? É uma informação qualitativa, que mesmo assim dá para a gente aplicar os conhecimentos de física a partir das palavras, né? Muito se engana quem acha que física é apenas números. Não, não, não é isso, né? Nem a matemática é. Então é necessário a gente ficar atento em cada elemento do texto. A segunda orientação é conheça a teoria. Então, por que a gente deve conhecer a teoria? Realmente, sem a teoria, não dá para resolver as questões de física. E um erro muito comum no nosso ensino médio é que os professores eles tentam fixar as equações na nossa cabeça e sem tratar da teoria. E o que a gente percebe analisando, estudando o Enem dos últimos anos, é que as questões de física, elas precisam de um conhecimento anterior do aluno. Então, é importante a leitura. Então, seria interessante aí nessa reta final colocar um pouco a leitura de física em dia. Eu diria que é o mais importante. Eu diria que é até mais importante do que resolver as questões. É ler e compreender, fazer um resumo, conhecer mesmo a teoria desse assunto. Olha, agora a terceira já trata de identificar a pergunta. Então não adianta ler com atenção, conhecer bem a teoria e não saber identificar a pergunta. Identificar a pergunta é essencial para a resposta. Então, esse é um ponto crucial. Outra orientação muito interessante é da gente se ligar aí nas conversões de unidade. Observe, é, recapitulando as orientações, né? Tudo bem, a gente lê com atenção, conhece a teoria, identifica a pergunta, só que no momento final lá da questão, a gente não faz uma conversão de unidade adequada. Isso vai gerar para a gente aí no erro da questão. E isso seria a cereja do bolo. Muitas vezes as conversões de unidade são a cereja do bolo, tá bom? E aqui o bolo não faz muito sentido sem a cereja. Se você esquece dessa cerejinha no Enem, você
não vai ter resultado positivo naquela questão, ok? Prosseguindo. Eu separei aqui para vocês também alguns dos assuntos que mais caem de física no Enem. A gente tem energia, trabalho e potência, e acústica, com 9,7% cada uma. A gente tem resistores, com 8,3%. E também temos calorimetria, com 6,9%. Esses são os conteúdos que mais caem no Enem, pessoal. Isso prova, então, que não existe assim um assunto majoritário, né? Não existe um assunto que tem uma porcentagem muito grande. Pelo contrário, a gente não tem nenhuma porcentagem aí que passe de 10%. Então, dá para concluir que não tem assim, eu tenho que estudar esse assunto e esse assunto para passar em física no Enem, digamos assim, certo? Não, isso aqui não é evidente para a gente. Os outros conteúdos, eles variam de 2 a 4%, tá bom? Os conteúdos que não estão aparecendo aqui nesse exato momento. Eles variam aí de 2 a 4%. Então não é nada muito relevante. Contudo, se a gente pega essas 4 porcentagens que estão aparecendo aqui, a gente vai chegar num número de mais ou menos 35%. Ali por volta de 35%. Então, quando a gente pega 4 conteúdos, a gente percebe que chegamos ali em um pouco mais de um terço da prova de física. Então, talvez seja interessante que vocês possam dar uma revisada com um pouco mais de atenção nesses 4 conteúdos. Prosseguindo, e agora a gente está indo para a nossa primeira questão. É uma questão que está lá no módulo do Universidade para Todos e é do Enem 2012. Daí nós temos: para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento: entre duas estações. Olha só, vamos começar aqui a grifar alguns elementos importantes, né? Qualitativos, ó. Então vamos lá. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por um terço do tempo de percurso. Ok, vamos para mais uma informação importante. Mantém a velocidade constante por outro terço e temos agora reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Agora temos a nossa pergunta: qual é o gráfico da posição eixo vertical em função do tempo eixo horizontal, que representa o movimento desse trem? Então a gente percebe que nós teremos nas alternativas aí gráficos, né? Então qual é o gráfico da posição com relação ao tempo que a gente vai ter o melhor esboço aqui, não é? Então, vamos partir desse primeiro terço, né? Eu queria que vocês notassem que essas alternativas com os gráficos estão separados em terços, né? Um terço, 2 terços, 3 terços, né? Então, cada trecho desse que eu passei aí o nosso marca-texto diz respeito a um desses trechos do gráfico, tá? Então vamos lá. A primeira informação que a gente tem da primeira parte do percurso é o seguinte: a locomotiva parte do repouso. Galera, parte do repouso significa que está partindo aí com velocidade igual a zero,
tá bom? Com aceleração constante por 1/3 do tempo de percurso. Gente, se tem aceleração constante, a gente está falando aqui então de um movimento uniformemente variado. Eu separei aqui uma coisinha para vocês do whiteboard. Perceba, ó. Movimento uniforme, velocidade constante, aceleração nula, A igual a zero, tá bem? Movimento uniformemente variado, velocidade variável, aceleração diferente de zero, tá? Então, quando fala que tem uma aceleração constante, essa aceleração ela é diferente de zero. Então, a gente está tratando aqui do movimento uniformemente variado, tá? Então, a velocidade ela vai aumentando de acordo com o tempo, tá bom? Então, digamos que no primeiro instante, velocidade seja igual a zero. No segundo instante, a gente já teria aí uma velocidade um pouco maior, né? E essa velocidade iria aumentando conforme o tempo, porque está sendo aplicada aí uma aceleração. Então, como é que a gente vai traduzir isso para o nosso gráfico? Bom, temos aqui então partes, o primeiro terço, diferentes em alguns casos, né? E a gente vai eliminar de cara algumas questões, como por exemplo essa letra E. Por que eu vou eliminar a letra E? Porque, galera, se vocês perceberem, a curva do gráfico, né? Ela é reta nesse primeiro momento. Ou seja, a posição está variando proporcionalmente ao tempo. E isso aqui não é verdade, porque conforme o tempo vai passando, a velocidade vai aumentando cada vez mais. E a velocidade aumentar cada vez mais significa que a cada segundo que passa, a posição vai estar variando também de uma forma um pouco mais curvilínea. Então, a gente elimina a letra E. Essa letra E, o primeiro trecho, seria ideal para um movimento uniforme, quando a velocidade é constante. Então, a variação de posição também seria constante. Constante que eu quero dizer, aumentando a mesma quantidade a cada segundo, né? Não constante, como se ela não fosse variar. Bom, então eliminamos a letra E. Vamos analisar um pouco mais para a gente ver se conseguimos então entrar em outro consenso. Então aqui, ó, voltando para o slide, eliminamos a letra E, galera. Não estava aparecendo aí na tela de vocês, mas percebam. Primeiro trecho do gráfico tem uma reta. Deveríamos ter algo mais curvilíneo, como realmente essa letra A, ou essa letra C, essa letra D, enfim. Isso, então, seria ideal para o movimento uniforme, como eu estava falando para vocês. Percebam que aqui a curva ela está realmente sem nenhum desvio, né? Tá reto. Bom, então, analisando lá agora o segundo trecho, mantém a velocidade constante por outro terço. Olha só, galera. Mantém a velocidade constante por outro terço. Então, foi justamente o exemplo que eu estava dando para vocês anteriormente. Quando a velocidade for constante, a gente está falando aí de um movimento uniforme. E a gente representa nesse gráfico da seguinte forma. Com uma reta. Então, o que seria mais adequado aqui é o que a gente está vendo na letra B e na letra C.
ok? Na letra A e na letra D, a posição ela permanece aqui constante, sem ser alterada. Ó, o tempo vai passando e a posição ela continua aqui, ó, a mesma. Esse gráfico, essa parte do gráfico seria mais adequada para um momento em que o carro estivesse parado. Se a posição ela está fixa, é como se o carro estivesse parado. Então, na letra A e na letra B, é como se no segundo terço do trajeto o carro estivesse parado, o que não é verdade. O texto passa para a gente que mantém a velocidade constante por outro terço. Então, a gente vai ter aí uma reta com inclinação, certo? Como essa da letra C ou da letra B. Bom, então a gente também elimina a letra D e a letra A. E analisando o último terço, nós iremos concluir. Reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Então, trata-se também de um movimento uniformemente variado, dessa vez com aceleração negativa ou desaceleração, não é mesmo? Então teremos aí no gráfico algo curvilíneo novamente, tá bom? Nesse último trecho. E com outro porém, até parar. Ou seja, vai ser interessante que nesse último trecho nós tenhamos aí uma reta paralela ao eixo X, né? Uma reta horizontal do gráfico. Então vamos lá. Observem. Letra B e letra C. Foi o que restou para a gente. Na letra C, perceba que a partir desse momento aqui, ó, essa reta, ela fica de acordo com o que nós discutimos. Ela fica paralela ao tempo, isto é, ela não se altera na posição. Então é como se o carro ou móvel, né, ele tivesse aí parado. Então ele desacelerou um pouco, ó, tá aqui um pouco curvilíneo e depois parou. Diferente da letra B. A letra B aqui, a velocidade ela parece ser um pouco reduzida em um dado momento, contudo, depois volta uma aceleração crescer, fazendo com que essa posição comece a variar de uma forma mais firme aí, tá bom? Então, essa questão, a primeira alternativa é a letra C. Ou a melhor alternativa aí é a letra C, tá bom? A letra C é, então, a alternativa correta. Bom, eu sei que essa questão a gente já resolveu em sala, contudo, é interessante eu estar refazendo aqui para a gente poder fixar esses elementos do movimento uniforme e uniformemente variado. Tenho certeza que esse tipo de questão nós não erraremos lá no Enem, tá bom? Então, só voltando aqui para o whiteboard, a gente tem aí, né? Movimento uniforme, velocidade constante, aceleração nula, ou seja, aceleração igual a zero. Movimento uniformemente variado, velocidade variável, aceleração diferente de zero. É justamente essa aceleração diferente de zero que vai fazer com que essa velocidade varie, tá bem, pessoal? Percebam que aqui eu não estou entrando nas equações. Eu não estou falando S é igual a SO mais V vezes T. Não estou falando também V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2A delta S. Não, eu não quero entrar aqui nas equações. Percebam que esse tipo de questão é uma questão que aborda esse conteúdo, né, do movimento uniformemente variado, mas que a gente não precisa das equações para responder. Vamos lá então, prosseguindo, nós teremos aí agora a questão número 10.
questão número 10, Enem 2009. Águas de março definem se falta luz este ano. Esse foi o título de uma reportagem em jornal de circulação nacional, pouco antes do início do racionamento do consumo de energia elétrica, em 2001. No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos estabelecidas nessa manchete se justifica. Por quê? Enfim, galera, tem até uma música que fala Águas de Março, né? Não lembro muito bem de quem é a música, só que março é um mês conhecido por ter muitas chuvas. Daí que vem Águas de Março, tá? Outra coisa que a gente precisa ficar atento aqui, além desse conceito sobre as águas de março, é também a parte que fala sobre o racionamento. Então, o que é que significa racionamento? Significa aí uma limitação de energia elétrica, tá bom? Então, para que houvesse esse racionamento, a gente estaria dependente das águas de março. Ó. Águas de março definem se falta luz este ano. Então, a depender dessa quantidade de chuva, vai haver ou não um racionamento. Ou seja, a gente percebe aí que os nossos recursos hídricos para a produção de energia elétrica, ela não está em dia. Nós sabemos que aqui no Brasil tem muitas hidrelétricas, né? E é a principal fonte de energia elétrica para a gente aqui no Brasil. Bom, aí a gente quer saber uma justificativa que relacione a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos, tá bom? E aqui logo de cara a gente vai ter a alternativa correta, que é a letra A. Observe. A geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água nas barragens. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui no nosso whiteboard. Olha só. Descendo aqui um pouco mais, nós temos uma imagem. Nessa imagem, a gente tem aqui a barragem e nós temos também uma saída de água, ok? E essa água aqui, ela vai possuir uma velocidade, certo? Mas vai possuir uma velocidade de acordo com uma coluna de água que estiver acima desse ponto. Ou seja, quanto maior a altura da coluna de água que está sobre esse ponto aqui, maior vai ser a velocidade dessa água. Portanto, é interessante que a gente tenha um volume muito grande de água aqui em cima, tá bem? Para que essa coluna de água que está sobre esse ponto faça uma pressão que gere uma velocidade acima, uma velocidade alta, para poder girar essas turbinas e então gerar a energia elétrica que a gente tanto conhece e tanto utiliza. Bom, então imaginem aqui essa situação em que o reservatório de água estivesse com pouco volume. A velocidade da água estaria também reduzida. Então, a produção de energia elétrica estaria comprometido também em um certo quesito, né? Então, esse conceito que eu acabei de falar para vocês vem de fluidos também, gente. Um assunto que é muito legal de ser estudado e que é muito interessante, o estudo dos fluidos, que vai fazer aqui diferença e que você consegue também perceber a importância dele para a gente poder trabalhar com energia, com a produção de energia elétrica nas hidrelétricas, né? É interessante demais esses conceitos.
Bom, então, voltando para nossa apresentação, ficou ainda mais claro agora. Observar que para que haja energia elétrica, a produção de eletricidade, a gente precisa de muitos recursos hídricos, né? De tal forma que o fluxo da água seja bem forte. Então, dessa forma, conseguiríamos produzir bastante energia elétrica, tá bom? Agora, por fim, e não menos importante, eu queria comentar um pouco desses conteúdos aqui com vocês, esses conteúdos que eu tinha separado na semana passada, que poderiam ser aí possíveis temas de redação, mas claro e óbvio, a redação foi no domingo, né? E aqui nós temos o aquecimento global, o efeito estufa, crise hídrica, escassez de água, meio ambiente, sustentabilidade, os impactos dos desastres ambientais e explosões industriais. A gente poderia fazer uma discussão um pouco maior sobre isso em um outro momento, mas como a redação já passou, né? Vocês já estão nessa semana de preparação para a parte mais de naturais e exatas. O que eu tenho para falar a vocês sobre esses temas é que eles podem ser relevantes ainda assim, em contextos ali das questões do, das ciências naturais. Por exemplo, ó, o efeito estufa, o aquecimento global. É necessário a gente entender o que é um buraco na camada de ozônio. É necessário entender também que as indústrias geram diversos gases que acabam abrindo esses buracos na camada de ozônio. E com isso, a radiação UV ela entra de uma forma mais fácil no nosso planeta. E isso gera diversas coisas, as cidades ficando mais quente, muitas vezes é uma vegetação que não consegue mais dar conta do recado ali, começa a ter queimadas, ou como nas geleiras que tem os derretimentos, né? Então, esses quatro conteúdos aqui, eles estão interligados, onde o meio ambiente é o mais importante. E também a busca o que fazer para tratar desse meio ambiente, né? A gente tem uma onda aí de vegetarianos, de veganismos, que tem sido muito comum no nosso, na nossa sociedade hoje em dia, né? Vem crescendo. A gente quer comprar um produto que tenha lá um produto reciclável, né? Que tenha um material reciclável. Então, essas coisas têm tomado cada vez mais relevância e pode aparecer, claro, que conhecimento de química e física, mas que é interessante que você saiba o mínimo para poder chegar ali em algumas conclusões. Portanto, galera, a aula de hoje foi essa aí. Espero que tenham gostado e a gente se vê. Um abraço.